Hey guys, sejam bem-vindos ao segundo vídeo da série Como Montar Frases em Inglês. Esse daqui é o segundo vídeo, então se você ainda não assistiu o primeiro, volta lá e assiste ele, porque senão esse vídeo aqui vai ficar mais confuso para você. Na aula passada a gente viu como montar frases usando o presente simples, né? Viu quando se usa isso e tudo mais. E nessa aula aqui a gente vai ver como fazer perguntas usando o presente simples, como fazer negações, né? Ou seja, frases negativas, como falar coisas no passado também, tudo isso a gente vai ver nessa aula aqui. Vamos começar já falando sobre interrogações, né? Sobre perguntas, como que eu faço perguntas em inglês. Na aula passada a gente usou a frase She loves bitter chocolate, que significa ela adora chocolate amargo. Como que eu posso perguntar, você gosta de chocolate amargo? Você pergunta, do you like bitter chocolate? Do you like bitter chocolate? Lembra lá, né, que o pronome you significa você e aqui vem o do antes do you. Então acontece dessa forma quando você vai fazer uma pergunta. Do ou does, a gente já vai ver isso, o pronome, né, o sujeito, o verbo e o resto da frase. Se fosse she, aí ficaria does she like bitter chocolate? Does she like bitter chocolate? Gabriel, por que o do vira does? Lembra que lá na aula passada a gente falou sobre a conjugação, né? Que para he, she e it tem umas coisinhas diferentes? Pois é, lá falava que quando terminava em o, você colocaria um es no verbo, né? E é exatamente isso que acontece com o verbo do. Ele termina em o, então para he, she e it ele vira does. E para falar eu não gosto de chocolate amargo, I don't like bitter chocolate. Ó, na interrogativa, né, para fazer uma pergunta, o do ou o does aparece antes. Na negativa, ele aparece depois do sujeito ali, né, depois do pronome. E ele vai aparecer com o not. Então eu posso falar I do not like bitter chocolate, ou eu posso contrair esse do not para don't. E aí fica I don't like bitter chocolate. Se fosse com o she doesn't like bitter chocolate. She doesn't like bitter chocolate. Gabriel, mas para que serve esse do? Porque ele não tem tradução, né? Ele não aparece na tradução da frase. Não, ele realmente não aparece porque ele está sendo usado aqui como um verbo auxiliar. No inglês, o inglês ele é mais fácil justamente por causa desses verbos auxiliares. Porque os verbos no português têm várias conjugações, né? E vários tempos verbais aí. No inglês, esses verbos auxiliares são quem recebem as mudanças, né? As conjugações, e são eles que ajudam a definir qual que é o tempo verbal. Então aqui eu sei que eu estou fazendo uma pergunta no presente simples porque eu estou usando o do. Então é para isso que serve o verbo auxiliar, para auxiliar a gente a entender qual que é o tempo verbal daquela frase. E o do é um dos verbos auxiliares. Ah, Gabriel, então quer dizer que quando eu for falar alguma coisa no passado, eu também vou usar um outro verbo auxiliar. Na verdade, o verbo auxiliar que a gente usa para o passado simples é o do, só que no passado, que é did. E a gente só vai usar o auxiliar aqui para frases negativas e interrogativas. Isso tanto para o presente simples, né, que é o que a gente estava vendo agora, quanto para o passado simples, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, como que eu faço uma pergunta, né, no passado? Vou usar aqui uma frase de exemplo. Did you run yesterday? Did you run yesterday? Você correu ontem? É bem comum que no passado simples você tenha quando aconteceu aquela coisa que você está falando, né? No caso aqui, seria o ontem. E ó, repara que a frase não mudou da forma que a gente fez antes, né? Antes a pergunta era o do, o sujeito, o verbo principal e o complemento. Agora nessa daqui, did you run yesterday? Did, o sujeito, o verbo e o complemento. Então perceba que na estrutura da frase a única coisa que mudou foi que o do virou did. Foi para o passado. Isso também vai acontecer para frases negativas, então ficaria I didn't run yesterday. Eu não corri ontem. Sujeito, did, o not, eu posso falar I did not
run yesterday, ou posso contrair e falar I didn't run yesterday. Então, o sujeito, didn't, o verbo e o complemento. Gabriel, e para frases afirmativas, como que eu monto a frase? I ran yesterday. Eu corri ontem. O run é um dos poucos verbos do inglês que ele não segue um padrão. Normalmente, os verbos no inglês no passado, você coloca um ed no final. Por exemplo, o verbo walk, que significa caminhar, você vai falar walked, com o ed no final. A maioria dos verbos é assim, né? Mas tem alguns que muda. Infelizmente, para esses que muda, não tem uma regra. Mas a construção daí é dessa forma. É o sujeito, o verbo no passado e o complemento, né? Isso para frases afirmativas. Ah, e uma coisa bem interessante é que os verbos no passado, e isso serve também para o did, não mudam para he, she e it. Então vai ficar did you run yesterday? E vai ficar did he run yesterday? Não muda esse did. Beleza, Gabriel, você falou aí de várias frases, mas tem algumas frases que não usam o verbo auxiliar do. E daí por que não usa? Por exemplo, né, eu posso falar I am late. Eu estou atrasado. Aqui o verbo é o verbo to be. Se eu fosse fazer uma pergunta, ficaria am I late? Então ali eu não uso do. Por quê? Porque o próprio verbo to be também é um auxiliar. Então ele vai seguir a mesma estrutura. Verbo auxiliar, sujeito, verbo principal e o complemento. No caso dessa frase, am I late, não tem um verbo principal, né? O próprio verbo to be é o auxiliar e é o principal. Mas aí segue essa estrutura. Am I late? Eu estou atrasado? Gabriel, mas por que o verbo to be está aparecendo ali como um auxiliar, sendo que ele não ajuda a determinar o tempo verbal da frase? Na verdade, ele ajuda. Pensa na seguinte frase. Eu estou cozinhando. Eu estou cozinhando. Qual que é o verbo que está aparecendo ali? Eu estou. Então é o verbo estar, né? Que no inglês é o verbo to be. E esses tempos verbais que terminam em português, né? Com ando, endo, né? Por exemplo, eu estou correndo, algo que está acontecendo naquele momento, no inglês a gente chama de presente contínuo. E aí a estrutura vai ser o sujeito, o verbo to be, o verbo principal com o final ing e o complemento. Esse verbo to be que aparece nessa estrutura, ele é conjugado, tá? Então eu vou deixar uma tabelinha ali para você entender como que o verbo to be é conjugado com os diferentes pronomes. Beleza, então agora que você já viu a tabela, né? Vamos praticar isso com alguns exemplos. I am cooking. I am cooking. Eu estou cozinhando. Sujeito, I, verbo to be conjugado, am, e o verbo principal com o ing, cooking. I am cooking. He is walking. He is walking. Ele está andando. O sujeito, né, o he, o verbo to be conjugado, is, e o verbo principal com ing, walking. He is walking. Para fazer perguntas e negações, né, usando esse tempo verbal, funciona mais ou menos da mesma forma que com o verbo do. Ou seja, né, para perguntas, am I cooking? Am I cooking? Ó, inverteu, né? O verbo auxiliar, que é o verbo to be, voltou lá, foi lá para o início da frase. E para negação, he isn't walking. He isn't walking. Ele não está caminhando. Poderia falar he is not walking. Mas normalmente a gente contrai e esse is not vira isn't. E o mesmo acontece para o are. You are not walking. Ou you aren't walking. E como falar, Gabriel, que eu estava fazendo alguma coisa, né? No passado. Aí esse é o tempo verbal que a gente chama de passado contínuo. Tem exatamente essa estrutura. Eu estava fazendo alguma coisa. É o sujeito, o verbo to be no passado, né? Eu estava no passado.
fazendo com o ing no final no inglês, né? Então, eu estava cozinhando vira I was cooking. I was cooking. Ele estava caminhando vira he was walking. He was walking. E você estava caminhando vira you were walking. You were walking. Eu vou deixar aqui uma tabelinha com a conjugação no passado, né, do verbo to be para ficar mais fácil para você. E para fazer perguntas, mesma coisa. No caso, vai ser o verbo to be no passado que vai estar no início da frase. Were you walking? Were you walking? Você estava caminhando? E na negação é a mesma coisa também. Vai aparecer o not depois do verbo to be. Então fica, por exemplo, he wasn't, ou então he was not walking. He wasn't walking. Hoje a gente viu bastante coisa, né? A gente viu como fazer perguntas, como fazer negações. A gente viu sobre o verbo to be, né? Que é usado como um auxiliar. Viu os tempos contínuos, né? O presente contínuo, que é o eu estou fazendo nesse momento. E o passado contínuo, que é o eu estava fazendo no passado. E a gente ainda não viu como falar coisas no futuro. E esse vai ser o tema da nossa próxima aula. Para você não perder a terceira e última aula de como montar frases em inglês, se inscreve aqui no canal e também deixa o like para o YouTube distribuir esse conteúdo aqui que é gratuito, né? Para mais pessoas, para mais gente conseguir aprender inglês. Isso ajuda muito. Se você tem alguma dúvida ainda, deixa aqui nos comentários e vamos lá agora para o próximo vídeo. Goodbye!